Amém, amados? Vamos sentar. Glória a Jesus. Aleluia. Estão me ouvindo bem? Amém? Glória a Deus. Obrigado, pastor. Um pouquinho assim? Não tá? Amém? Amém? Amados, que bom que você está aqui na casa de Deus. Que bom pertencermos ao Senhor Jesus Cristo. Né? Que privilégio nós podemos ser do Senhor. Né? Nesta manhã, amados, eu gostaria de falar sobre um tema. E é uma palavra que eu não sabia o significado. E eu queria perguntar para vocês se alguém sabe o significado dela. O tema da mensagem hoje são digressões de Deus. Alguém sabe o que é digressão? E eu não sabia. Eu também precisei pesquisar o que é. Queridos, digressão. Digressão, ele fala de um desvio de direção, de um interrompimento, de um impedimento de Deus. É interessante, amados, né? Que Deus permite digressões em nossos planos, um desvio de direção para que se cumpra o quê? Os seus propósitos. E durante a nossa existência, amados, todos nós fazemos planos, né? Cada um de nós aqui, quando nasceu, né, foi estudar, cresceu, né? E almejou uma profissão, teve planos de casar, planos de construir, né? Planos de constituir uma família, de comprar um carro, uma casa, ter um ministério na casa de Deus. Todos nós fizemos planos na nossa vida, na nossa jornada. Todos nós, né, projetamos. Isso é muito bom, queridos. Né? A gente sabe que planejar, ele é muito bom. Né? Não há nada de errado nisso, queridos. Mas a Bíblia também nos ensina que temos que planejar e nos organizar. O problema maior, amados, é planejar deixando o Senhor fora desses planos. Quando o mundo enfrentou a pandemia, acho que todos nós passamos por esse período difícil, né? Quantos de nós tivemos doentes, até no nosso meio aqui, muitos ficaram doentes, até perdemos muitos familiares, amigos nessa época, né? Quantos planos, amados, foram impedidos de acontecer, né? Quantas cerimônias de casamento foram adiadas, quantas viagens, quantas coisas tiveram que ser adiadas por causa da pandemia. Né? Mas, amados, também vemos que as pessoas que foram levadas pelo Senhor tiveram seus planos abortados, né? Não puderam terminar a sua jornada de vida nesse mundo e também tinham planos, com certeza, mas os planos foram abortados. Lá em Tiago, amados, 4, 13 a 15, ali nós vemos que fala da falibilidade dos projetos dos homens. Eu queria que você acompanhasse comigo aqui. Eia agora vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos a tal cidade, e lá passaremos um ano, e contrataremos e ganharemos. Digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã, porque que é a vossa vida? É um vapor que aparece por um pouco e depois se desvanece. Em lugar do que devias dizer, se o Senhor quiser, e se vivermos, faremos isto ou aquilo. Amém, amados? A nossa vida está nas mãos do nosso Senhor Jesus. É Ele que governa todas as coisas, amados. Não faremos nada sem que Deus permita, amados. Nós temos que entender sempre isso. Deus é imutável e age como Ele quer na vida das pessoas, mesmo em situações inesperadas, amados. Situações essas que podem sofrer o quê? Desvios de rumo, desvios de direção. As digressões de Deus,
digressões divinas. Você planeja, mas de repente acontece algo que dá errado, né? O apóstolo Paulo, em uma de suas viagens, queridos, missionárias, ele pôde vivenciar uma digressão do Espírito Santo. Veja comigo lá o que diz o texto, Atos 16, do versículo 6 ao 8. E passando pela Frígia e pela província da Galácia, foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. E quando chegaram a Misia, intentavam ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não lhe permitiu. E tendo passado por Misia, desceram a Troade. Amados, nós vemos nesse texto que por 2 vezes Deus redirecionou Paulo, né? Ele estava com Silas e Timóteo nesta época, nessa viagem missionária. Ele se desviou do plano original 2 vezes. Primeiro, o Espírito Santo os impediu de pregar na Ásia. Então tentaram ir para o norte, para a Bitínia, mas o Espírito de Jesus não permitiu. Amados, Paulo não pretendia ir para Troade, mas era plano de Deus levá-los até lá. E Paulo correspondeu à direção de Deus, abrindo mão de sua vontade, de seus planos, para a direção do Espírito Santo. Queridos, olha que coisa linda, né? Troade, né? Paulo não estava planejando ir para lá de jeito nenhum, não. Nós vamos lá para a Bitínia, né? Essa era a direção que ele tinha planejado para a sua viagem. Mas o Senhor o impediu. O Espírito Santo, o próprio Jesus impediu de eles irem para lá, né? E Troade, amados, era uma região portuária da Ásia Menor, né? Hoje parte da Turquia, né? Veja que por causa desse impedimento do Espírito de Deus, outras regiões da Europa conheceram o Evangelho de Jesus Cristo, queridos. Olha que coisa interessante. Amados, Deus nos deu a oportunidade de conhecer a Turquia. Nós estivemos lá nesse país. Passamos por alguns lugares onde Paulo pregou. Nós estivemos nas ruínas de Éfeso, né? Estivemos na cidade de Esmirna. E nós também estivemos no Estreito de Bósforo, né? O que é o Estreito de Bósforo? Foi algo assim tão emocionante, queridos, porque eu comecei a imaginar, Paulo passou por esse mar de Mármara, né? Perto do mar Egeu. E quando a gente estava navegando lá, eu comecei a lembrar e comecei a entender essa passagem. Esse Estreito de Bósforo, queridos, ele divide os 2 países. Você olha para a direita, você vê a Ásia. Se olha para a esquerda, você vê a Europa. Foi exatamente aí que Paulo navegava. E o Senhor, né, ele tinha o plano de ir para a Ásia. Nós vamos para o lado direito. Jesus falou, não vai não. Vocês não vão lá. Vocês vão para o lado esquerdo. Vocês vão para a Europa. Eu comecei a entender, puxa vida. Então foi exatamente isso que aconteceu. Eles estavam indo para o outro lado, que era a Ásia, mas Deus mandou ele para o lado da Europa. Mas por que isso, queridos? Porque muitos ali precisavam conhecer o Evangelho de Jesus Cristo. Houve um impedimento. Por quê? Porque Deus tinha um propósito. Deus tinha um plano ali. Então, queridos, foi lá, em Troade, que Paulo teve uma visão em que se apresentava um varão da Macedônia, né? Ele rogava dizendo, passa a Macedônia e ajuda-nos. Versículo 9 do capítulo 16, e logo foram para a Macedônia e anunciaram o Evangelho. Macedônia é descrita como uma província, queridos, de Roma, né? Foi por lá que Deus abriu as portas, como já falei, para a pregação do Evangelho na Europa. Olha que coisa linda. Tudo isso aconteceu por Paulo ter submetido à direção de Deus, se submetido à direção de Deus. Olha que interessante. Nós vemos lá em Provérbios 16, capítulo 9, né, dizendo assim, o homem, ele faz os seus planos, mas Deus lhe dirige os passos. Olha que coisa linda, né, amados?
Eu acho que todos nós aqui já vivemos uma digressão divina, um desvio de direção, de rota, talvez um impedimento, um não de Deus. Quantos aqui já viveram isso? Quantos desvios? Eu queria chamar a pastora Andréia para testemunhar uma digressão, um desvio que ela teve na vida dela, né, por causa de um propósito que Deus tinha. Né? Eu queria que ela falasse. Eu falei, bem, eu vou te chamar para você testemunhar a digressão divina. Né? Bom dia, igreja. Amém. Quanto tempo eu tenho? 2 horas? Brincadeira. Ana, passa meu celular aí para mim, por favor. Eu tive que escrever para ser rápida, viu, irmãos? Senão eu me perco. Eu me formei em 95 no Paraná, na Universidade Estadual de Maringá. E a minha ideia era outra, né? Era vir para São Paulo naquela época, enfim. Mas eu fui trabalhar numa cidadezinha, isso em 95. Fui trabalhar numa cidadezinha chamada Telêmaco Borba, do lado de Ponta Grossa. Né? E lá eu fiquei por um tempo. Foi lá onde eu me converti. Né? E foi lá onde eu fui batizada, nessa cidade. Conheci o pastor Jones e a pastora Cíntia, lá, isso em 98, né? E eu trabalhava no hospital, era enfermeira, chefe do hospital, e queria muito ir para Curitiba. Lá estava o pastor Jones e a pastora Cíntia. Eu falei, eu quero ir para Curitiba, né? E comecei a orar. O Senhor me tira desse lugar, eu quero ir para Curitiba. Então, apresentou-se um concurso público lá em Curitiba, e eu passei, fui a terceira do concurso, felicíssima, no Hospital Pequeno Príncipe, não sei se vocês conhecem. E já estava, e continuei orando, né? Senhor, me tira desse lugar, eu não aguento mais ficar nessa cidade, que é uma cidade muito pequena, eu queria ir para uma cidade maior, e orando, Senhor, me tira daqui. E fiquei muito feliz, passei no concurso, já ia assumir logo na sequência, isso em 98, depois virou o ano 99, esperando ser chamada. Quando fui chamada, eu já comecei a fazer um contrato de aluguel para um apartamento lá no bairro do Batel, e felicíssima, e orando, Senhor, me tira daqui, já estava super feliz, né, para Curitiba, tal, faceirinha. E nesse tempo, o Senhor mandou no hospital uma empresa, um laboratório grande, para uma autoclave, que a gente ia trocar, tal, né? E eu ganhei uma passagem e um congresso, um pacote, aqui em São Paulo, no Hospital das Clínicas. E eu falei, vou aproveitar e vou estar lá no congresso, tal. E vim para o congresso aqui em São Paulo, participando no auditório aqui na Rebouças. Conheci uma pessoa, tinha, assim, 200, 300 pessoas. Conheci uma pessoa. E essa pessoa me convidou para trabalhar aqui em São Paulo. Eu já estava com as coisas fechando lá. Falei, Deus, que coisa louca. Ela falou, vou te levar num lugar. Me levou no RH do Hospital das Clínicas para trabalhar com a equipe de transplante de fígado. Né? Pensa, eu sou enfermeira de formação, eu tinha uma especialidade, não tenho uma especialidade específica que eu fiz lá no interior do Paraná, e por conta disso, né, eles me contrataram. Eu fui contratada nesse congresso. Aí eu voltei, né, e desfiz tudo aquilo lá. E continuei orando. Senhor, será que é certo? Senhor, será que é certo? Bom, resumindo a história, né, eu não vou me alongar muito. Eu tinha toda uma vida que eu planejei em Curitiba, no hospital, mas Deus mudou a minha direção, gente, assim. Eu fui contratada, eu fiz uma mudança de casa em menos de 15 dias. Eu já estava aqui em São Paulo, chegando aqui em São Paulo, né? O RH do HC me liga e fala, Andréia, não deu certo, porque a equipe não vai conseguir aumentar o RH. Eu falei, Senhor, o que eu estou fazendo aqui? Essa pessoa do RH me transportou para o RH da Beneficência Portuguesa, aqui em São Paulo. Eu fiz a prova lá, né? Passei todo o evento protocolar
passei na prova, passei na entrevista, comecei a trabalhar na Beneficência Portuguesa, em 99, em dezembro de 99. Em 2000, janeiro de 2000, eu estava com a minha mãe infartada e operada pela melhor equipe de cirurgia cardíaca da BP, aqui em São Paulo. Né? Vai vendo. E o pastor Jonas e a pastora Cíntia lá, em Curitiba. E Deus fez outra digressão na vida deles, que eles tinham toda uma expectativa também de continuar, provavelmente, lá em Curitiba, mas Deus trouxe eles para cá. E eu, em 99, já estava reunida com eles aqui. Aqui em São Paulo, trabalhei na BP, depois, enfim, saí de lá. E iniciei na igreja aqui e conheci esse homem maravilhoso que vocês estão vendo. Né? Me casei com esse homem maravilhoso que vocês estão vendo, mas eu obedeci aquilo que o Senhor estava falando no meu coração. Amém. A direção que o Senhor estava me dando, né? Todo o processo. Bom, o que eu quero dizer quanto a isso? Que aquilo, o sonho que eu tinha lá, o plano que eu tinha traçado, não era aquele. Mas eu, em oração, eu busquei a vontade do Senhor. Nunca deixei de clamar, Senhor, me tira desse lugar. Mas o Senhor me levou para um outro lugar. O Senhor fez assim na minha vida. Né, amor? Amém. Amém? Amém. Obrigado, amorzão. Amém, amados. Quem ganhou com essa... Opa, estou com 2 aqui, é verdade, amor. Ela entregou para mim o microfone, tá vendo? Amados, quem ganhou nessa digressão, esse desvio, fui eu que ganhei. Eu ganhei uma esposa maravilhosa, glória a Deus por isso. Saiu lá do Paraná, queridos, para vir para São Paulo, para me conhecer e casar comigo. Olha como Deus tem propósitos. Para esses desvios, nós temos que entender isso, amados. Muitas vezes, queridos, nós ficamos assim, meio bravo com Deus. Estava tudo certinho para dar certo, tudo certinho para acontecer aquilo lá. De repente, dá uma virada, queridos. E a gente às vezes fica revoltado com Deus. Pô, Senhor, mas por quê? Por quê? Porque Ele tinha um propósito. Porque Ele tinha um propósito maior, queridos. Então, queridos, na vida nem sempre os nossos projetos seguem o curso que traçamos. Sabiam disso, né? Os planos de Deus podem envolver desvios, digressões que no final mostram benéficos. Muitos homens de Deus se destacaram por sua submissão aos planos de Deus, demonstrando fé e obediência, amados. Mesmo diante de desafios e incertezas. Entre eles nós podemos destacar aqui Abraão, né, que estava disposto a sacrificar o seu filho Isaque. Moisés, que libertou o povo de Israel, né, do Egito, confiando sempre no Senhor. José, onde sua integridade e temor a Deus o levaram a recusar o pecado, mesmo em situações de grande tentação, e Deus usou essa circunstância para cumprir os seus planos. Queridos, que coisa linda. A história de José a gente sempre está citando aqui quando a gente prega, né, amados? Mas foi algo tão lindo de Deus, um plano tão maravilhoso, uma digressão. Esse menino estava lá no conforto da sua casa, como todos esses homens que eu comentei agora. Abraão estava lá na sua casa. Sai da tua terra, meu filho. Vai para uma terra que eu vou te mostrar. Teve o filhinho dele, tudo alegre, feliz. Vai sacrificar teu filho. Meu Deus, cada desvio de rota, né, queridos? Né, a gente planejava, pô, meu filho vai ser um meninão bonito, vai casar, vai me dar netos. De repente, vai sacrificar teu filho. Gente, digressões divinas. José estava lá no conforto com a sua família, seu pai. De repente, esse homem é vendido pelos irmãos. Foi para lá na casa de Potifar, lá no Egito. Deus tinha um propósito para tudo isso, queridos. Para salvar a sua família, salvar uma nação. Queridos, que coisa linda, as digressões de Deus. Que coisa linda.
Caleb, amados, viveu em conformidade com o propósito de Deus, mostrando fidelidade e perseverança. Um homem que estava lá sossegadinho, de repente foi escolhido para espiar a terra. Vai lá, espia a terra, correu risco, tantas coisas ali. Todos esses homens, amados, se submeteram aos planos de Deus e à sua vontade. Isso é muito jóia, queridos. E eu faço uma pergunta para vocês, gostaria que você colocasse aqui no slide. Como posso me submeter aos planos de Deus? Primeiro ponto, reconheça a soberania de Deus. Não podemos esquecer que Deus tem o governo de todas as coisas. Ele está no controle mesmo quando as coisas parecem fora de curso, queridos. Parece que está vendo, nossa, está tudo dando errado. Deus está no controle. Deus está controlando. Jeremias 29:11, muito conhecido, né? A gente lê muito esse texto. Porque sou eu que conheço o plano que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não lhes causar dano. Planos de dar-lhes esperança e um futuro. Salmo 139:16, os teus olhos viram a minha substância ainda informe, você no ventre da sua mãe lá. E no teu livro foram escritos os dias, sim, todos os dias que foram ordenados para mim, quando ainda não havia nenhum deles. Os nossos dias foram escritos pelo Senhor, amados. Amados, esteja aberto a mudanças. Queridos, Deus é criativo e pode redirecionar a sua vida para caminhos inesperados. Acho que todos nós aqui passamos por isso. Eu não esperava que acontecesse isso comigo. Eu não esperava isso. Eu não esperava sair de Curitiba e vir para São Paulo. E Deus cumpriu o plano que tinha. Desculpe, gente. Sou chorão mesmo. Nada acontece por acaso, queridos. Nada acontece. Eu sou um homem muito feliz hoje. Né? Casei com uma mulher que Deus preparou para mim. Então, queridos, como é importante a gente se submeter aos planos de Deus. O que Deus reservou para você pode ser muito mais do que você pediu ou imaginou. Amém, queridos? O que diz lá em Isaías 55:8 e 9. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos, mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos que os vossos pensamentos. Glória a Jesus. Gente, desculpe, viu? Como posso reconhecer, como posso me submeter à soberania de Deus? Como posso me submeter aos planos de Deus? Consagre os seus planos a Deus. Antes de tomar qualquer decisão, queridos, ou dar um passo importante, ore e apresente os seus planos a Deus. Não faça as coisas precipitadamente, amados. Coloque diante de Deus tudo aquilo que você tem planejado, tem projetado para a tua vida. Você está submetendo aos planos do Senhor. Provérbios 16:3, consagre ao Senhor tudo o que você faz e seus planos serão bem-sucedidos. Aleluia. Aleluia. Como posso me submeter aos planos de Deus? Confie e descanse. A submissão a Deus envolve confiar que Ele tem um bom plano para
a tua vida, né? Mesmo que você não conheça este plano original. Interessante, né, queridos? Provérbios 3, 5 a 6. Provérbios 3, de 5 a 6 diz assim: confia no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Salmo 62, 8. Confiai nele. Ó povo, em todos os tempos, derramai perante ele o vosso coração. Deus é o nosso refúgio. Como posso, amados, me submeter aos planos de Deus? Tenha paciência e perseverança. Como nós somos imediatistas. Mas precisa realizar logo esta coisa, não é possível. Por que Deus está demorando tanto? Tenha paciência e perseverança. A jornada de submissão aos planos de Deus pode exigir tempo e paciência. Esteja disposto a esperar e enfrentar desafios e a perseverar confiando que o Senhor irá agir do tempo determinado por Ele. O que diz lá em Isaías 40, 31, todos nós conhecemos, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças e subirão com asas como águias. Correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Salmo 41, esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Aleluia, glória a Jesus por isso. Amém? Talvez, amados, queria chamar os músicos, eu quero ser muito breve com vocês essa manhã. Talvez nesses dias, pode vir os músicos, talvez nesses dias, amados, você possa estar vivenciando dias de digressões. Um desvio que está acontecendo nesses dias, ou você já passou, ou está passando nesse momento, ou ainda vai passar, né? Por isso que eu estou pregando nessa manhã sobre esse assunto, né? Talvez você se sinta entristecido, frustrado, por não ter dado certo algum projeto, né? Ou um emprego que você esperava, ou uma aquisição de um bem, ou um casamento que realmente não aconteceu. Queridos, nesta manhã eu queria te encorajar a continuar crendo nos planos que Deus tem para a sua vida. Amados, não desista, entenda que Deus tem o melhor para cada um de nós e é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Aleluia! Você crê nisso? Você recebe essa palavra? Queridos, não fique bravo com Deus. Não questione tanto a Deus. A gente pode até questionar, né? Jó questionou com Deus, mas nunca murmurou. Muitas vezes a gente fala, mas por que não aconteceu isso? Por que eu não casei com este homem? Por que eu não casei com esta mulher? Por que eu não consegui comprar aquela casa? Estava dando tudo certinho para eu comprar e não comprei. Por que eu ia para este lugar e Deus não permitiu? Como Paulo, Deus não permitiu que Paulo fosse para a Ásia, mas sim fosse para a Europa. Então, amados, nós temos que entender que a tua vida está nas mãos do Senhor e Ele tem o melhor plano para a sua vida. Basta nós nos submetermos à sua palavra, nos submetermos aos planos que Ele tem para nós. Deus quer cumprir cada um dos propósitos que Ele tem para a vida de vocês. Eu já tive muitos propósitos de Deus cumpridos na minha vida. Com 15 anos de idade, eu recebi uma palavra: você vai ser pastor, você vai cuidar de pessoas. Com 15 anos de idade, eu estou com 60 hoje, 45 anos atrás. Está aqui teu mísero servo do Senhor. E queridos, há planos que Deus tem para a tua vida que vão se cumprir ainda. Talvez não se cumpriu, mas ainda vão se cumprir.
Você que espera, né, às vezes por um filho, espera por alguém. Sabe, queridos, eu queria orar por vocês nesta manhã. Se você estiver enfrentando uma situação dessa e você está assim entristecido, frustrado, fique de pé, levante suas mãos. Eu queria realmente orar por você. Vamos todos nós orarmos, né? Vamos todos nós ficar de pé. Eu queria cantar essa música. Uma nova história Deus tem para nós. Deus traça novas histórias para nós. Novas histórias. E Ele tem o melhor para cada um de nós. Eu queria cantar com vocês esse cântico, né? Depois eu vou orar por vocês, amém? Amém. Um novo tempo Deus tem pra mim. Tudo aquilo que perdido foi, ouvirei tua boca, te abençoarei. Nova história Deus tem pra mim. Um novo tempo Deus tem pra mim. Tudo aquilo que perdido foi, ouvirei de sua boca, te abençoarei. Uma nova história Deus tem pra mim. Um novo tempo Deus tem pra mim. Tudo aquilo que perdido foi, ouvirei de sua boca, te abençoarei. Deus tem o Melhor pra mim. Diga isso. Deus tem o melhor pra mim. Tudo aquilo Que perdido foi, ouvirei de sua boca, te abençoarei. Diga isso pro seu irmão. Deus tem o melhor pra ti. Deus tem o melhor pra mim. Deus tem o melhor pra mim. Tudo aquilo que perdido foi, Ouvirei de sua boca, te abençoarei. uma nova história. História Deus tem pra mim. Um novo tempo Deus tem pra mim. Tudo aquilo que perdido foi, ouvirei de sua boca, te abençoarei. Senhor, obrigado, Jesus. Obrigado porque a nossa vida pertence a Ti, Jesus. Sabemos que Tu tens planos maiores para cada um de nós. Planos que nem imaginamos, nem pensamos. Mas, ó Deus, eu quero encorajar a vida dos meus irmãos que muitas vezes têm tido digressões, desvios, muitas vezes de planos no decorrer da sua jornada nesta terra. Eu queria encorajar os nossos amados para que continuem crendo nos propósitos que Deus ainda tem para cada um de nós. Eu oro para que nossos irmãos continuem confiando na Tua palavra, nas promessas que o Senhor tem para cada um de nós. Jesus, fortalece a fé de cada um dos meus irmãos nesta manhã e que eles não desistam dos planos maiores que o Senhor tem para cada um de nós. Muito obrigado por todas as coisas. Em nome de Jesus. Deus te abençoe, queridos.